Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, especialista na superação da depressão e da ansiedade. E enquanto você continuar presa nessa pirâmide do conflito, as suas crises de ansiedade vão continuar existindo. A única coisa é que você está pensando que a medicação está fazendo uma cura e não está. Aí você está anos e anos e anos tomando a medicação. Por isso eu costumo dizer, só a medicação não vai levar você a ter resultado. Não vai. É só você pegar 6% dos casos acontecem só com a medicação consegue resultado. O resto não consegue. Pergunta para suas melhores amigas. Quem aqui tem ansiedade? Quem tem depressão? Vocês tomam medicação há quanto tempo? Vocês já se curaram ou não curaram? Se vocês sentarem numa roda de 100 mulheres e perguntarem isso, vocês vão perceber o que eu estou dizendo. A quantidade de pessoas que conseguiram sair, viver sem depressão, sem ansiedade, de uma vez por todas, através só do uso da medicação, vai ter uma ou duas que vão levantar a mão. O restante continuam tomando medicação. Ou, volta e meia, tem a sensação da ansiedade e da depressão. Voltando ao processo de recaídas, certo? Então, é importante a gente entender. Então, entendemos, ok. Então, as âncoras de imagem são pontos para encurtar essa memória cerebral, o que faz com que você tenha essas conexões acontecendo em tempo real quando você está numa crise de ansiedade. Elas acontecem, ou seja, você passa por uma situação semelhante àquela situação que você passou traumática, lembrando que a ansiedade advém de um trauma, de impacto ou acúmulo, mas vem de um trauma que você vivenciou, uma situação difícil para o seu cérebro que ele não conseguiu processar bem, e a partir daquele momento ele vai acionar essa âncora de imagem que vai disparar esse gatilho quando se conectar na memória atual. Uma âncora do passado conectada com a âncora do futuro, do presente, que vai disparar uma crise de ansiedade. Você entrou na crise de ansiedade, aí 20 a 30 minutos com o seu corpo em descontrole, sem você saber direito como fazer, e que por mais que você tente respirar, ela pode continuar durando esse exato tempo. Então, isso é importante vocês entenderem. E agora que vocês perceberam como essas âncoras são formadas, através dessa percepção visual que você criou desse ponto de trauma, eu quero falar de um pontinho muito importante aqui para gente, que são as gavetas, os escudos que são colocadas essas situações. Ou seja, as gavetas é o que faz os gatilhos acontecerem. Cada gatilho aciona um tipo de gaveta. E nosso corpo ele tem 5 gavetas, tá? Simplificando aqui para vocês. São 5 gavetas possíveis de entrar a minha crise de ansiedade. E eu preciso entender essas gavetas para que daqui a pouco, no exercício que nós vamos fazer, vocês consigam perceber qual é a gaveta da sua ansiedade. Então, 5 gavetas. Vamos pensar, então. A primeira gaveta é a gaveta da desvalorização. Todas as vezes que você passa por um processo de desvalorização, você aciona o seu mesoderma novo, tá? Tentando não complicar aqui, mesoderma novo, nós temos 4 tecidos embriológicos, que são os tecidos que nós nascemos, na verdade são 3, depois eles se dividem em 4, ectoderma, endoderma, mesoderma, antigo e novo, que fazem com que o nosso sistema seja feito. Todos os nossos órgãos pertencem a esses tecidos, desde pequeninos, de bebês. A partir do momento em que esses tecidos são criados, nós colocamos eles divididos nesses 5 escudos, tá? Esses 5 escudos fazem parte da lei biológica do nosso corpo, do corpo do ser humano. Então, o primeiro é o da desvalorização. Sempre que você passa por um processo, um trauma, que está relacionado com as pessoas te rebaixarem, te ridicularizarem, você se sentir baixa estima, você sentir que você não é ninguém, que por mais que você faça, você nunca alcança, que os seus pais gostam mais do seu irmão do que de você, que você nunca vai ser ninguém, que você ouviu a professora desfazendo de você na escola o tempo todo, ou que você foi trocada por um novo relacionamento e você sentiu que você não valia a pena. Tudo que faz com que você se sinta menor está dentro do escudo da desvalorização. Por exemplo, se você foi adotada, você vai ter um trauma relacionado a escudo de desvalorização. Se você foi traída, você vai ter um trauma relacionado à desvalorização. Se você foi humilhada, se você constantemente está passando por um relacionamento abusivo psicológico, que a pessoa está sempre te humilhando, dizendo que você sem ele não é ninguém, que você nunca vai ser alguém na sua vida, que se não fosse ele você não ia conseguir nada na vida e tudo isso, você está passando por um processo de desvalorização. Tá? Então, além da desvalorização, aqui para não ocupar tanto espaço e eu conseguir falar dos 5,
Nós temos também o da impotência. Normalmente, gatilho da impotência ataca muitos homens. Quando um homem tem crise de ansiedade, está muito ligado ao escudo da impotência. É quando eu sinto que eu não vou ser capaz, ou, por exemplo, mães solos também passam muito por ele. Eu sinto que eu não vou ser capaz, eu sinto que eu estou sobrecarregada no trabalho, eu não vou conseguir dar conta, as minhas contas estão chegando, eu não vou conseguir um trabalho, eu estou perdendo a minha força, eu estou perdendo a minha vitalidade, eu sinto que eu preciso fazer mais e melhor, mas eu não estou conseguindo. Então, quando eu começo com uma espécie de cobrança, está ligado ao meu escudo da impotência. Mas também está ligado quando você é ridicularizado ao longo da sua vida por algo que você não consegue fazer. E que estão constantemente dizendo para você que você não vai ser capaz, que você não vai conseguir, que isso não é para você, que você devia mudar, que você devia ir para outra profissão, devia ir para outra coisa. Isso vai acionar o seu escudo da impotência. Sabe uma situação que também acontece com o escudo da impotência? Quando a gente vê alguém que a gente ama indo para o hospital, quando a gente vê alguém que a gente ama perdendo a vida nos nossos próprios braços, isso traz o escudo da impotência. Quando a gente vê alguém se afogando e a gente não consegue fazer nada. Sabe quando o seu corpo trava? Você precisa ajudar alguém e você não consegue ter reação? É escudo da impotência. E o escudo da impotência normalmente é um dos mais fortes que trazem ansiedade, tá? Então, a ansiedade ela é muito forte dentro desse escudo da impotência. Se esse é o seu caso, situações que façam com que você tenha muitas tarefas para cumprir no dia a dia vão fazer com que você entre em crise de ansiedade. Por quê? Porque o seu escudo é o da impotência. E daí o que vai trazer? Quando começa a vir um monte de tarefa para fazer, você pensa que tem que fazer um monte de coisa e de repente você trava e não consegue fazer nada. Aí você sente que você não tem força, você sente o seu corpo enfraquecer, você sente tremores nas pernas, às vezes tremores nos braços, suores excessivos, estão muito ligados ao quê? A essa questão da impotência, tá bom? Alguns desses sintomas, porque estão dentro do tecido da impotência, tá? O mesoderma novo aí atacando, mostrando para você que você tá impotente diante dessa situação. Então, vai trazer essas questões de ossos, articulações, veias, tá? Dentre outras coisas, mas só para vocês irem entendendo que eu não quero me aprofundar muito nos escudos. Hoje o objetivo é que vocês entendam os gatilhos. Então, já falamos da desvalorização e da impotência. Agora vamos falar da desproteção. Bebês que ficaram meio abandonados, filhos com muitos irmãos que se sentiram desprotegidos, que sentiram que os pais foram trabalhar muito cedo, eram muitos irmãos, era um cuidando do outro. Crianças que foram abandonadas podem sofrer desvalorização e desproteção. Normalmente vai dar esses dois, né? Então, desproteção, sentimento de que eu falei uma coisa. Sabe quando você tem aquela reunião familiar e que você está falando uma coisa que ninguém te defende e que todo mundo só te ataca? Desproteção total. Além da desvalorização, vai trazer desproteção. Você sente que não tem ninguém que te proteja. Tudo é você sozinha. Mães solo vão sentir muita desproteção, porque vão sentir que não tem com quem partilhar, não tem quem ajudar, não tem quem me ajude a sair desse caos que eu estou vivendo. Desproteção. Então, a desproteção, ela vem dessas situações. Abusos. E atenção. Pessoas que tenham psoríase, pessoas que tenham lúpus, pessoas que tenham melasmas, pessoas que tenham problemas de pele, grosseirões na pele, estão muito ligados à desproteção e perda. Então, você pode ficar com esse gatilho ativo e depois vem para você como síndrome de proteção do seu próprio corpo esses sintomas dessas doenças. Associada à depressão, associada à ansiedade, vem uma fibromialgia, vem um lúpus, vem uma psoríase, está ligada ao mesmo escudo. Então é importante a gente entender esses escudos para a gente conseguir perceber. Desproteção vai fazer com que você precisa se sentir protegida. Pessoas que foram abusadas sexualmente, abusadas fisicamente, elas vão ter a desproteção ativa. Desproteção ativa vão fazer com que elas tenham facilmente alergias ou escamas grossas, né? Por isso a psoríase, aquela coisa assim, tentando se proteger, se camuflar, fazendo com que as pessoas se afastem, podem desenvolver muito acne, tá ligada à mesma coisa, tá? Então, esses escudos, 3 escudos eu já falei, agora falta falar do escudo da perda, por exemplo. Ó, eu perdi a minha mãe já há 13 anos e não consigo ficar bem. Besicas. Provavelmente, escudo da perda deve estar bastante ativo no seu caso. E o escudo da perda faz com que a gente tenha perda de contato, necessidade de contato.
A gente pode ter até aquelas dores e formigamentos na mão quando a gente está numa crise de ansiedade. Por quê? Porque a gente perdeu o contato e a gente gostaria de ter o contato. Às vezes dá dores claviculares, né? Nas costas. Eu não tenho mais a proteção da minha mãe, eu não tenho mais a minha família para me proteger. Daí vem aquelas contraturas. Eu tenho essa dor que está aqui. Então, é importante a gente entender esses caminhos para que a gente consiga combater a ansiedade, combater e perceber o que está fazendo com que eu entre em crise de ansiedade. Por exemplo, a Manuzinha que está aqui assistindo, né? O que faz com que eu hoje entre em crise de ansiedade? Por que eu estou sentindo essa falta de ar e boca seca? Não estou conseguindo falar o que eu quero, eu não estou conseguindo me expressar. Será que eu estou passando na minha escola por uma vergonha, ou eu me senti embaraçada porque alguém falou alguma coisa, ou começam, sempre que eu vou tentar me manifestar, as pessoas dão risada, eu estou me sentindo oprimida, como se eu estivesse sufocada, como se eu não pudesse falar o que eu quero, então a minha boca seca. Isso é extremamente importante a gente entender, Manuzinha. Então, pode ser esse o seu caso, entender o que está acontecendo, em que ambiente você está tendo dificuldade de se expressar, o porquê. Será que você está passando por algum processo de bullying, ou de um lugar que você não se sinta segura para expor a sua opinião? O que você está tentando esconder de si próprio? E isso está gerando dorzinha para você. Então, é importante a gente entender isso.